Olá pessoal, eu sou a Isabelle do suporte da TotalCAD. Hoje eu vou fazer uma apresentação para vocês das novidades do ZWCAD 2025. Vou começar mostrando para vocês a nova interface do ZWCAD, tá? Aqui na minha tela compartilhada é o ZW 2025. Essa aqui é a nova interface. Eles mudaram algumas coisas da própria interface mesmo, essa parte de model, layout, tá? Os textos em si foi modificado. O que a gente consegue fazer aqui dentro, tá? Eu consigo alterar de uma forma um pouco mais simples, tá? Alterando a minha interface aqui pelo este comando. Então, minimizar painel, deixar ele como só os nomes das próprias toolbars, certo? Dá para fazer dessa forma também, ou deixar da forma normal que a gente utiliza, certo? Aqui a gente consegue modificar também, separar a nossa interface para coisas específicas. No caso aqui já está configurado um modelo 3D e eu vou mostrar para vocês como isso funciona. Aqui na nossa interface temos a possibilidade de mover estes ícones e deixar da forma que desejamos, tá? Então, por exemplo, se eu clicar em Annotate e segurar, eu consigo deixar ela flutuante, tá? Uma aba flutuante, dá para esconder ela certinho ou não, ou deixar ela voltar para cá. Ou a gente pode modificar de um lado para o outro, tá? Tem como deixar os ícones aqui na lateral, certinho. Tem as opções aqui de modificar elas, certo? Ou deixar dessa forma também. Não quero mais, posso voltar para cá e deixar na minha aba normalmente, certo? Isso dá para fazer com todas, não é só aquelas que dá para fazer isso, tá? Então, geralmente o pessoal utiliza isso para otimizar a sua área de trabalho, certo? Com o comando Workspace, deixa eu abrir ele aqui para vocês. Esse comando aqui, a gente consegue selecionar e criar as suas abas certinho, tá? Vou vir em aqui Settings e ele vai abrir essa aba para nós. Essas são todas que foram criadas para ficar mais fácil de visualizar aquilo que a gente precisa, certo? Dá para você mover, adicionar um separador ou criar um novo, como comentei, certo? Criando um novo, a gente pode modificar da forma que a gente deseja, certo? E adicionar ali para baixo, onde vai ficar as configurações. Por exemplo, aqui, onde está aqueles três que eu mostrei no começo, que se eu alterar aqui, ele vai mostrar configurações específicas, por exemplo, de uma versão clássica ou de um modelo 3D, só vai englobar aquelas coisas que mexem com o 3D certinho, certo? Voltando aqui para a questão dos painéis, a gente tem painéis deslizantes. O que isso significa? Deixa eu voltar para o modo normal. Aqui para baixo tem essas opções de deixar fixo ou não, para ficar mais fácil de você mexer, tá vendo? Ela não abaixa. Se a gente tirar, ele volta ao normal conforme a gente vai mexendo, certo? Então, tem várias opções aqui embaixo, além das que estão aqui em cima, normalmente. Então, elas estão bem definidas certinho e mais completa também, certo? Agora, ele também te dá a opção de empilhar os comandos, essas barras aqui das toolbar, certo? Então, por exemplo, se eu selecionar uma dessas e selecionar essa aqui, eu consigo ir empilhando elas e adicionando da forma que eu desejar, certo? Dá pra gente fazer o menu certinho aqui pra nós, deixar ele flutuante, ou a gente pode configurar pra ele ficar na lateral igual a barra Properties, certo? A barra Properties que eu comentei, ela tá aqui nessa lateral, então a gente consegue inserir todas elas aqui, clicando no ícone de customizar as paletas, tá? Então, cada vez que a gente vai abrindo aqui, a gente consegue ir formando elas, ou deixa dessa forma, o ícone, ou deixa desse pequenininho também. Dá pra ir adicionando quantos vocês desejarem, e a gente vai adicionando cada uma aqui na lateral para ficar mais fácil da visualização, certo?
Claro que isso aqui a gente consegue modificar da forma que a gente desejar. Então, ela pode ficar dessa maneira aqui. Ou a gente muda para outra aba. Por exemplo, deixa eu voltar ela aqui. E a gente consegue mover isso daqui para lá. Certo? Ou ela fica aqui nessa lateral, ou ela fica aqui também, isso fica da configuração de vocês. Outra funcionalidade que veio aí para acrescentar demais no nosso uso. Eu vou abrir um arquivo aqui para vocês verem como funciona. Pode ser esse arquivo aqui, certo? E vou deixar esse daqui aberto, ok? O que dá para fazer agora? Eu consigo abrir várias janelas para começar a fazer a edição do meu arquivo, certo? Ou eu deixo ele dessa maneira, ou eu deixo ele aqui e consigo ir mexendo nos dois conforme eu desejar, ok? Ele vai mostrar o layer aqui para mim, eu posso fazer ocultar ele certinho, tem como extrudar, normal, certo? E mexendo, e aqui ele não vai modificar nada para mim. Posso fazer edição desse aqui, é claro, por exemplo, vou extrudar também. E aí, ele já tá aqui. Então, isso facilita quando o pessoal quer abrir vários arquivos ao mesmo tempo e ir fazendo a edição simultaneamente, certo? Finalizei, dá pra voltar aqui, você consegue puxar qual você quiser, dá pra pôr mais abertos, então eu consigo ir puxando várias abas aqui certinho, tá? Dá pra deixar duas assim também pra ficar mais fácil. Fica tranquilo que enquanto a isso, eles arrasaram, certo? Bom, a próxima função que teve melhoria é na parte do help. Por exemplo, toda vez que eu vá solicitar este comando, ele abre essa aba para mim e ele tá de uma forma diferente, um pouco mais simplificada. O que isso quer dizer? Todos os comandos que estão aqui, eles mostram a funcionalidade, como tem que fazer, passo a passo certinho, tá? Então, você não vai ter mais dificuldade quanto a isso. Os comandos estão aqui certinho, ordenado por cada início aqui das letras, tá? Tudo certinho, certo? Outro ponto que podemos, vamos dizer assim, pontuar também, é a melhoria e eficiência em abrir arquivos em 3D, tá? Temos vários tipos de abrir agora os arquivos, ele tá rodando mais fácil, o zoom dele tá bem mais tranquilo também. E a gente consegue alterar os estilos de visualização dele, que foram inseridos mais alguns. Quais são eles? Temos o conceitual, o realista aqui também, o cinza também, ok? E o X-Ray. Vou testar eles aqui só para vocês entenderem como funciona. Esse aqui é um estilo, tá? Conceitual. Esse aqui é um realista, então conforme você coloca lá a sua cor certinho, ou sua textura, ele vai aparecer aqui para nós de uma forma muito melhor. O cinza, como comentei, vai ficar dessa maneira. E o X-Ray, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre isso, tem como vir aqui, dá para selecionar ele vai mostrar para vocês o que realmente faz, ou em Help mesmo ele pode explicar um pouquinho melhor. Mas, basicamente, são estilos adicionados, tá? Geralmente a gente utiliza o Shade mesmo, tá? Ou deixa assim, só as linhas para ficar melhor da visualização. Aí fica de vocês conforme forem utilizando. O ZW também agora importa step. Como que a gente faz isso? Vamos lá, step import. E a gente vai importar um arquivo, tá? Fiz o download dele, vou abrir aqui para nós. Vai abrir essas configurações aqui para vocês, tá? Então, você pode vir alterando aqui da forma que você quer visualizar, se vai ser realista, se ela vai estar numa vista isométrica, tá bom? O tipo de desenho, vai ser um novo desenho no caso, e a gente faz a importação aqui deles, certo?
Feito isso, ele importou aqui a peça para nós, ok? O que a gente consegue agora fazer além de orbitar pelo projeto, em 3D no caso? Existe um comando, que é o default Gizmo. A gente vai escolher colocar aqui certo? E ele vai apresentar aqui esse círculo, ok? Então, com o círculo, a gente selecionando aqui, dá para fazer a rotação desse projeto, ok? Da forma que a gente desejar. Se a gente escolher 2, por exemplo, vai aparecer o de escala, então eu consigo alterar a escala do meu objeto dessa forma, manualmente, vamos dizer assim, selecionando dessa forma. E tem a opção de mover, certo? Como que a gente faz isso? Dá o comando novamente, vou colocar aqui, e vou colocar 0, por exemplo. Ele já vai aparecer a opção de mover o objeto para onde a gente desejar. Então, além de importar o step, ele também tem essa funcionalidade de direcionar, de rotacionar a nossa peça ou até mesmo escalonar e assim por diante, ok? Já na parte de plotagem teve melhorias também. No ZW25, a eficiência da plotagem foi aprimorada, resultando em arquivos de PDFs impressos, né, de tamanho reduzido ou com alguns cenários como PDFs em impressoras físicas. A capacidade da impressão inteligente também foi melhorada nesse quesito, tá? Então, em questões de idioma, ele consegue reconhecer tipos de molduras que foram colocados para a parte da impressão certinho. E foi corrigido alguns problemas de instabilidade aí relacionado a algumas funções da plotagem também, garantindo o melhor desempenho do software, certo? Nessa versão aqui também foi adicionado alguns idiomas, como tailandês, árabe e hebraico. Então, qualquer outro tipo de idioma que você receber de um arquivo, por exemplo, ele vai reconhecer nessa nova versão. Então, vocês não vão ter problema quanto a isso, certo? Outra funcionalidade muito boa que foi aprimorada é o Heavy Cloud. O que é o Heavy Cloud? Por exemplo, vou fazer aqui esses quadrados, tá? E vou dar o comando Heavy Cloud. Eu consigo aqui na barra de comando, ele me fala algumas opções para escolher. Então, eu vou escolher em R. E a gente vai ir adicionando eles aqui. Feito isso, é possível fazer a edição dele. Então, a gente clica nele e vem nas propriedades. E ele já abre a aba do Heavy Cloud, certo? Dá para fazer as modificações por aqui, tanto das partes de layer, das cores, tá? Anteriormente, os Heavy Clouds eram representados como polilinhas, mas agora são identificados como o tipo de um objeto de revisão cloud. Isso ajuda aí para permitir os usuários editarem isso diretamente de uma forma das Heavy Clouds, tá bom? Foram adicionadas também novas Heavy Clouds aqui dentro do software, que são essas daqui na parte de baixo. Pessoal, na parte de adicionar tipos de arquivo, plugin, VBA, Lisp, essas coisas, foram adicionados 2 tipos de arquivos que eu vou mostrar aqui também. Nós já tínhamos esses tipos aqui, certo? Lisp, a parte de BLS, e foi adicionado aqui o VLX e o FAS, certo? .faz. Ele melhora na compatibilidade das Lisps, certo? Com um formato de conversão que aumenta a eficiência e o desenvolvimento delas. Outra melhoria que temos no ZW 2025 é no módulo de pontos de nuvem. Ou seja, se eu adicionar uma imagem aqui, raster, por exemplo, .tif, eu tenho os tipos de visualizações dela. Foram adicionados, se eu não me engano, 3
Isso mesmo, são 3, tá? Vou fazer a alteração aqui delas para vocês entenderem como funciona. Adicionamos a imagem aqui e agora a gente vai dar o comando Vectorization Yes e vai selecionar a nossa imagem e ela vai carregar aqui automaticamente, certo? Clicando em Yes novamente, ela vai adicionar o comando Merge. Por exemplo, tem algumas linhas aqui que às vezes elas não conectam. Deixa eu encontrar alguma delas. Por exemplo, encontrei uma aqui para mostrar para vocês. E a gente consegue ir fazendo essa modificação, ok? Continuando, feito isso, a gente agora consegue apagar o nossa imagem, certo? Vai ficar dessa maneira aqui para nós. Ela vai mostrar aquilo que a gente alterou, bem tranquilo. Bom, na questão do módulo de pontos de nuvem, como eu comentei com vocês, é possível trocar o estilo de intensidade, por exemplo, do nosso projeto. Então, por exemplo, é possível deixar dessa maneira agora. Tem esse estilo que é o de elevação, ok? E o estilo de visualização de classificação, ok? Tem como trocar eles aqui dentro, certinho. Na questão dos mapas, né, do ArcGIS aí, né, que veio para, na verdade, substituir o módulo ArcGIS, é a representação gráfica da importação de serviço de mapas, seja eles grandes ou que pode ser relacionados mapas com o protocolo OGC, certo? Então, tem vários tipos aí também. No módulo GIS, nós temos também a parte da função de localização, que a gente consegue combinar e colocar um marcador, na verdade, geográfico ali no ponto da inserção, longitude ou latitude, não, certo? Nós conseguimos converter a imagem raster, como foi mostrado, e basicamente essas são as novas novidades do ZW 2025, que veio para ter uma grande diferença aí e atender os pedidos dos nossos usuários, certo? Qualquer dúvida pode entrar em contato conosco, nós estamos aqui das 9 às 23 e espero que vocês gostem. Até mais, tchau, tchau!